É simplesmente deixar a verdade falar por si mesma. Tudo começou numa manhã de sábado, quando eu estava organizando os papéis do meu marido Henrique para fazer nossa declaração de imposto de renda. Henrique, meu companheiro de uma vida inteira, tinha falecido 6 meses antes, aos 69 anos, vítima de um infarto fulminante. Eu ainda estava me adaptando à viuvez, aprendendo a lidar com burocracias que sempre foram responsabilidade dele. Foi mexendo nos documentos que encontrei uma pasta que nunca tinha visto antes. Uma pasta marrom, meio desgastada, escondida no fundo da gaveta da escrivaninha dele. Dentro havia cartas. Cartas escritas à mão, com a letra inconfundível da minha sogra, Dona Alzira. Cartas datadas de 1985, poucos meses depois do nosso casamento. A primeira carta que li me deixou em choque. Dona Alzira escrevia para o Henrique: Meu filho querido, ainda acho que você cometeu um erro casando com essa mulher. Ela não é da nossa classe. Não tem a educação que nossa família sempre prezou. Tenho certeza de que ela só se casou com você pelo dinheiro e pelo status. Preciso que você abra os olhos antes que seja tarde demais. Sentei na cadeira do escritório dele, com aquela carta nas mãos, e senti uma mistura de raiva e, estranhamente, alívio. Raiva porque, durante 40 anos, eu havia tentado conquistar o carinho daquela mulher, me esforçando para ser a nora perfeita, aguentando críticas, sugestões não solicitadas e aquele ar de superioridade constante. Alívio porque, finalmente, eu tinha a confirmação do que sempre suspeitei. Ela nunca me aceitou de verdade. Continuei lendo as outras cartas. Havia dezenas delas, uma comunicação constante entre mãe e filho que eu nunca soube que existia. Em algumas, ela criticava minha forma de cuidar dos filhos. Em outras, questionava minhas decisões sobre a decoração da casa, minha forma de me vestir, até mesmo minha origem humilde. Eu era filha de um feirante e de uma costureira, enquanto a família do Henrique tinha tradição no comércio de tecidos no centro da cidade. O que mais me chocou foi descobrir que Henrique respondia às cartas. Encontrei alguns rascunhos das respostas dele, sempre defendendo nosso casamento, mas de uma forma que mostrava que ele entendia as preocupações da mãe. Ele escrevia coisas como: Mãe, entendo sua preocupação, mas Marlene é uma boa esposa e mãe. Talvez com o tempo ela se adapte melhor aos nossos costumes familiares. Nossos costumes familiares. Como se eu fosse uma estranha tentando se infiltrar numa dinastia real, e não uma mulher que amava sinceramente seu filho e que estava construindo uma família junto com ele. A correspondência se estendia por anos. Vi cartas de 1987, quando nasceu nossa primeira filha, Clarissa. Dona Alzira escrevia: Espero que pelo menos a criança tenha puxado ao lado certo da família. Cartas de 1990, quando nasceu nosso segundo filho, Ricardo. 2 crianças já é o suficiente, Henrique. Espero que você saiba controlar os impulsos da sua esposa. Era como se ela me visse como uma espécie de criadora de gado, produzindo herdeiros para a linhagem familiar, mas sem nunca ser realmente aceita como parte da família. A carta que mais me doeu foi uma de 1995, escrita logo depois que perdemos nosso terceiro filho, um bebê que nasceu prematuro e viveu apenas 3 dias. Enquanto eu estava destruída pela perda, passando por uma depressão profunda, Dona Alzira escreveu para o Henrique: Talvez tenha sido melhor assim. 3 filhos seria um peso financeiro muito grande. E considerando a origem dessa criança, Deus sabe o que faz. A origem dessa criança. Como se meu sangue fosse contaminado. Como se meus filhos fossem menos dignos de viver, por serem também meus. Passei horas lendo aquelas cartas, uma por uma, revivendo 40 anos de casamento sob uma perspectiva completamente nova. Entendi finalmente por que Dona Alzira sempre fazia questão de me ensinar como fazer as coisas. Por que ela sempre tinha uma crítica construtiva sobre tudo o que eu fazia? Por que ela nunca me elogiava diretamente? Apenas fazia comentários como: Pelo menos você está aprendendo. Também entendi por que Henrique às vezes parecia dividido entre me defender e agradar a mãe. Ele estava literalmente no meio de uma guerra fria, que durou décadas,
tentando manter a paz entre duas mulheres que ele amava, mas que nunca conseguiram se entender de verdade. A última carta era de 2018, poucos meses antes da morte do Henrique. Dona Alzira, já com 80 anos, escrevia: Filho, sei que não tenho mais muito tempo. Quero que você saiba que sempre fiz tudo por amor, para proteger nossa família. Quando eu partir, espero que você finalmente seja livre para tomar suas próprias decisões, sem precisar considerar os sentimentos dela. Sem precisar considerar os meus sentimentos. Depois de 40 anos, 2 filhas criadas, uma casa mantida, um casamento preservado, inúmeras festas de família organizadas, cuidados durante doenças, apoio em momentos difíceis. Depois de tudo isso, eu ainda era ela para minha sogra. Não Marlene, não a esposa do seu filho, não a mãe dos seus netos. Apenas ela. Foi nesse momento que tive uma ideia. Uma ideia que na hora me pareceu meio vingativa, mas que depois percebi que era simplesmente justa. O aniversário de 85 anos da Dona Alzira estava chegando. Tradicionalmente, era um evento que eu organizava com muito cuidado, convidando toda a família, preparando os pratos favoritos dela, decorando tudo com o capricho que ela sempre exigia. Mas dessa vez, seria diferente. Dessa vez, eu ia usar aquele almoço para finalmente ter a conversa que precisávamos ter há 40 anos. E ia fazer isso da forma mais elegante possível, usando a própria educação e classe que ela tanto prezava contra ela mesma. Nos dias que se seguiram à descoberta das cartas, comecei a planejar aquele que seria o almoço de aniversário mais importante da minha vida. Não seria apenas uma celebração dos 85 anos da Dona Alzira. Seria o momento em que 40 anos de hipocrisia familiar finalmente chegariam ao fim. A primeira decisão foi sobre quem convidar. Tradicionalmente, esses almoços reuniam apenas a família mais próxima. Eu, Henrique, que agora já não estava mais entre nós, nossos 2 filhos, Clarissa e Ricardo, com seus respectivos cônjuges e filhos, e alguns parentes próximos da família do Henrique. Mas dessa vez, resolvi expandir a lista. Convidei a irmã mais nova da Dona Alzira, tia Neuza, que morava em São Paulo e que raramente vinha para nossos encontros familiares. Neuza sempre foi mais próxima de mim do que a própria Alzira. Talvez por isso mesmo, elas não se davam muito bem. Também convidei o primo Sebastião, irmão do falecido pai do Henrique, um homem de 87 anos, lúcido e com uma memória impressionante sobre essa história da família. A lista se estendeu para alguns vizinhos antigos, pessoas que conheciam nossa família há décadas e que sempre respeitaram Dona Alzira, mas que também me conheciam bem o suficiente para saber que tipo de pessoa eu realmente era. Queria que houvesse testemunhas. Testemunhas do tipo certo. O segundo passo foi decidir o cardápio. Aqui demonstrei toda a minha experiência como dona de casa e organizadora de eventos familiares. Preparei todos os pratos favoritos da Dona Alzira. Peixe grelhado com molho de camarão, risoto de fungo, salada de rúcula com parmesão e uma sobremesa especial, petit four de chocolate que ela sempre elogiava, mas que eu sabia que ela secretamente achava um pouco doce demais para seu paladar refinado. Mas havia um detalhe especial no cardápio que ela não sabia. Cada prato foi preparado exatamente como eu aprendi com minha mãe, usando as receitas simples e saborosas da família humilde de onde eu vim. O molho de camarão tinha o tempero que minha mãe me ensinou quando eu tinha 15 anos, trabalhando na cozinha de um restaurante pequeno em Copacabana. O risoto seguia a receita que aprendi com uma italiana que era cliente do meu pai na feira. Era a minha forma silenciosa de honrar minhas origens, enquanto servia a mulher que sempre as desprezou. A decoração da mesa foi outro momento de estratégia cuidadosa. Usei a louça boa, aquela que Dona Alzira me deu de presente de casamento. Um presente que na época achei generoso, mas que agora entendia como uma forma de me mostrar como as coisas deviam ser feitas. Coloquei flores frescas no centro da mesa. Arranjos simples, mas elegantes de rosas brancas, que eram as favoritas dela. No entanto, espalhei pela sala pequenos porta-retratos com fotos antigas da família. Não fotos qualquer,
Fotos específicas que eu havia selecionado com cuidado. Fotos do meu casamento, onde se podia ver claramente a expressão de Dona Alzira durante a cerimônia. Uma expressão que, olhando agora com conhecimento das cartas, era obviamente de desaprovação. Fotos dos aniversários das crianças, onde ela aparecia sempre um pouco afastada, nunca realmente integrada às brincadeiras e festividades. E principalmente uma foto que encontrei na casa do Henrique depois que ele morreu. Uma foto da família dele, de 1984, poucos meses antes do nosso casamento. Nessa foto, Dona Alzira está no centro, rodeada pelos filhos e pelos outros membros da família, com um sorriso radiante. Era claramente uma família feliz e unida. A foto que eu não estava. Coloquei essa foto em destaque na mesa da sala, onde ela ficaria visível durante todo o almoço. O dia do aniversário chegou num domingo ensolarado de abril. Comecei os preparativos desde cedo, acordando às 6 da manhã para deixar tudo perfeito. Não por obrigação ou por medo de críticas, como sempre havia feito antes, mas porque queria que tudo estivesse impecável para o que estava por vir. Às 11 da manhã, os primeiros convidados começaram a chegar. Clarissa e Ricardo vieram com suas famílias, como sempre. Meus netos, Lucas de 18 anos e Marina de 16, chegaram animados, como sempre ficavam quando havia reunião de família. Eles adoravam a bisavó, que sempre os tratou com carinho. Talvez porque neles ela via a continuação da linhagem familiar, que realmente importava para ela. Tia Neuza chegou de São Paulo, elegante como sempre, trazendo um presente especial para essa irmã. Uma coleção de fotografias antigas da família que ela havia digitalizado. Primo Sebastião chegou pontualmente, como era seu costume. Impecável no seu terno azul marinho que usava em todas as ocasiões especiais. Os vizinhos foram chegando aos poucos. Dona Carmen, do apartamento ao lado, que conhecia nossa família há 20 anos. Seu Eduardo e Dona Marta do andar de cima, que sempre foram muito cordiais conosco. E a professora Helena, uma senhora de 75 anos que morava no prédio da frente e que sempre demonstrou muito respeito por mim, especialmente depois que descobriu que eu tinha voltado a estudar aos 50 anos para terminar o ensino médio. Dona Alzira chegou exatamente ao meio-dia, pontual como sempre. Estava elegante, vestindo um conjunto azul claro que eu mesma havia ajudado ela a escolher algumas semanas antes, quando a acompanhei numa consulta médica. Seu cabelo estava impecável. Ela havia ido ao salão na véspera, como sempre fazia para ocasiões especiais. Quando ela entrou na sala e viu todos aqueles convidados, percebi uma rápida expressão de surpresa em seu rosto. Não era o almoço íntimo que ela esperava, mas rapidamente recompôs a expressão e assumiu seu papel de aniversariante graciosa, cumprimentando cada pessoa com a educação formal que sempre a caracterizou. Marlene, ela disse, me dando os tradicionais 2 beijinhos no rosto. Você se superou na organização. Não precisava ter se dado tanto trabalho. O tom era de agradecimento, mas eu conhecia aquela entonação. Era o mesmo tom que ela usava quando queria dizer que eu havia exagerado, que tinha feito mais do que devia, que talvez não tivesse o discernimento necessário para saber qual era a medida certa das coisas. Imagina, Dona Alzira, respondi com o sorriso mais doce que consegui produzir. A senhora merece toda essa celebração. Afinal, 85 anos é uma data muito especial. E tenho certeza de que há muitas histórias interessantes para compartilhar. Durante o aperitivo, enquanto todos conversavam animadamente na sala, observei Dona Alzira interagindo com os convidados. Era fascinante ver como ela mudava sutilmente de comportamento, dependendo de com quem estava falando. Com tia Neuza, era mais reservada, quase formal. Com os netos, era carinhosa, mas controlada. Com os vizinhos, era cordial e charmosa, representando perfeitamente o papel da matriarca elegante e educada. Mas quando olhava para mim, havia algo diferente nos seus olhos. Talvez fosse apenas minha imaginação, influenciada pelas cartas que havia lido. Mas parecia que ela estava me estudando, tentando entender por que eu havia convidado tanta gente, por que estava sendo tão atenciosa, por que parecia estranhamente confiante. O almoço foi servido às 2 da tarde, como sempre. Todos se acomodaram ao redor da mesa grande da sala de jantar,
que eu havia decorado com especial cuidado. Dona Alzira ficou na cabeceira, posição de honra que sempre ocupava nessas ocasiões. Eu me sentei do lado oposto, de onde podia observar todos os convidados e conduzir a conversa. Os primeiros minutos transcorreram normalmente. Elogios à comida, conversas sobre o trabalho dos mais novos, comentários sobre como os netos estavam crescendo rapidamente. Dona Alzira estava em seu elemento, contando histórias sobre como era a vida quando ela era jovem, fazendo comparações entre a juventude de hoje e a de antigamente, demonstrando sua sabedoria e experiência. Foi durante a entrada, o peixe grelhado com molho de camarão, que comecei a conduzir a conversa na direção que havia planejado. Dona Alzira, comecei. A senhora sempre conta histórias maravilhosas sobre o passado, mas tenho curiosidade sobre uma coisa. Como foi quando o Henrique disse que ia se casar comigo? A senhora deve ter ficado muito feliz em saber que ele tinha encontrado alguém especial. A pergunta foi feita com total inocência, mas vi um rápido tremor em suas mãos enquanto ela cortava o peixe. Tia Neuza olhou para a irmã com interesse. Claramente era uma história que ela nunca havia ouvido em detalhes. Oh, bem, cá. Dona Alzira hesitou por alguns segundos, o que era incomum para uma mulher que sempre tinha palavras precisas para qualquer situação. Claro que fiquei feliz. O Henrique estava apaixonado, e isso era o que importava. Que lindo! Exclamou professora Helena. Deve ter sido emocionante conhecer a pessoa que o seu filho havia escolhido para ser a companheira da vida dele. Foi interessante, Dona Alzira respondeu. E novamente percebi aquela entonação especial que eu conhecia tão bem. Claro que toda mãe tem suas preocupações quando o filho se casa. Queremos ter certeza de que ele fez a escolha certa. E a senhora teve certeza? Perguntei, mantendo o tom mais casual possível, como se fosse apenas curiosidade inocente. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que todos percebessem que havia algo no ar. Clarissa e Ricardo trocaram olhares. Eles conheciam bem a dinâmica entre a avó e a mãe, embora nunca tivessem presenciado uma conversa tão direta. Com o tempo, Dona Alzira respondeu finalmente, aprendi a apreciar as qualidades da esposa do meu filho. Aprendi a apreciar, como se eu fosse um vinho amargo que ela havia sido forçada a engolir durante 40 anos, até conseguir desenvolver uma tolerância ao sabor. O momento de tensão passou rapidamente, disfarçado pela chegada do segundo prato. Mas eu sabia que havia plantado a primeira semente da conversa que realmente queria ter. Enquanto todos se serviam do risoto de fungo, decidi mudar ligeiramente a estratégia. Sabe, pessoal, comecei me dirigindo a toda a mesa. Eu estive arrumando os papéis do Henrique recentemente, preparando a documentação para inventário. E encontrei tantas coisas interessantes. Cartas antigas, fotografias, documentos. É incrível como a gente guarda memória sem nem perceber. Primo Sebastião imediatamente se interessou. Ah, Marlene, você sabe que eu adoro essas coisas antigas. A memória da família é muito importante. Encontrou alguma coisa interessante? Muitas coisas, respondi, olhando diretamente para a Dona Alzira. Principalmente correspondência. Você sabia, Sebastião, que o Henrique e a Dona Alzira se escreviam regularmente? Mesmo morando na mesma cidade, eles mantinham uma comunicação muito íntima por cartas. Dona Alzira parou de comer. Literalmente parou, o garfo suspenso no ar, olhando para mim com uma expressão que nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, medo e algo que parecia quase pânico. Cartas? Perguntou tia Neuza, claramente interessada. Que romântico! Alzira, você nunca me contou sobre essas cartas. Era algum tipo de tradição da família? Eram apenas conversas normais entre mãe e filho. Dona Alzira respondeu, mas sua voz estava diferente. Menos segura, menos controlada. Ah, mas eram muito mais que isso. Continuei, mantendo o tom casual. Era uma verdadeira correspondência íntima. O Henrique contava tudo para a mãe. Decisões importantes da nossa vida, planos para o futuro, preocupações. E a Dona Alzira sempre respondia com muita sabedoria e, como posso dizer, sinceridade.
Uma sinceridade que às vezes é difícil de expressar pessoalmente, não é mesmo? O silêncio na mesa agora era palpável. Clarissa e Ricardo tinham parado de comer e estavam olhando alternadamente para mim e para a Chalvó. Os outros convidados percebiam que algo importante estava acontecendo, mas não entendiam exatamente o que. Marlene, Dona Alzira disse, e pela primeira vez em 40 anos, ouvi uma nota de súplica em sua voz. Talvez não seja apropriado discutir correspondência pessoal em público. Oh, mas por que não? Perguntei com a inocência de quem realmente não entende a objeção. São apenas conversas familiares. Aliás, uma coisa que me chamou muito a atenção nessas cartas foi a preocupação constante da senhora com nossa família. Sempre dando conselhos, sempre querendo o melhor para todos nós. Fiz uma pausa e peguei meu copo de vinho, tomando um pequeno gole antes de continuar. Por exemplo, tinha uma carta muito tocante, onde a senhora expressava preocupação sobre a nossa diferença de origem social. A senhora escrevia sobre como era importante que eu me adaptasse aos costumes familiares e desenvolvesse mais refinamento. Foi muito educativo ler isso. Agora, Dona Alzira estava visivelmente pálida. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela tentava cortar um pedaço do risoto. Tia Neuza, que sempre foi mais direta que a irmã, franziu a testa. Alzira, do que ela está falando? Que história é essa de diferença de origem social? Eu sempre quis o melhor para meu filho, Dona Alzira murmurou. Qualquer mãe se preocupa com essas coisas. Claro, concordei efusivamente. E a senhora sempre foi tão clara sobre essas preocupações? Lembro especialmente de uma carta onde a senhora escrevia sobre como esperava que pelo menos os netos puxassem ao lado certo da família. Foi muito esclarecedor descobrir qual era considerado o lado certo e qual era o lado errado. Clarissa deixou o garfo cair no prato com um barulho que soou como um trovão no silêncio da sala. Vovó, ela disse, e sua voz estava diferente, mais fria. O que minha mãe está querendo dizer? Dona Alzira olhou para a neta, depois para mim, depois novamente para a neta. Por alguns segundos pareceu uma mulher muito velha e muito perdida. Não a matriarca confiante que sempre conhecemos. São apenas mal-entendidos, ela disse fracamente. Conversas antigas, coisas que foram ditas sem pensar. Sem pensar, repeti. E agora minha voz estava ligeiramente mais firme. 40 anos de correspondência? Centenas de cartas? Isso me parece muita coisa para ter sido dita sem pensar. Ricardo, que sempre foi mais diplomático que a irmã, tentou intervir. Mãe, talvez seja melhor conversarmos sobre isso em outro momento. Não, interrompi gentilmente. Acho que este é exatamente o momento certo. Afinal, estamos celebrando os 85 anos da Dona Alzira. A idade da sabedoria, da experiência, da honestidade acumulada ao longo de uma vida inteira. E honestidade é exatamente o que nossa família precisa agora. Me levantei da cadeira e fui até o aparador da sala, onde havia deixado uma pasta discreta. Era uma cópia de algumas das cartas. Não todas, apenas as mais representativas. Voltei para a mesa e coloquei a pasta ao lado do meu prato. Dona Alzira, disse, olhando diretamente nos olhos dela. A senhora quer contar para todos o que realmente pensou sobre mim durante esses 40 anos? Ou prefere que eu leia alguns trechos das suas próprias palavras? A pergunta ecoou na sala como um desafio final. Todos os olhares estavam fixos na aniversariante, que de repente parecia ter encolhido na sua cadeira. Pela primeira vez em 4 décadas, Dona Alzira estava completamente sem palavras. E foi nesse momento de silêncio absoluto que percebi algo inesperado. Em vez de satisfação pela vingança, eu senti uma estranha compaixão por aquela mulher orgulhosa que estava sendo confrontada com suas próprias palavras. 40 anos de hipocrisia estavam desmoronando na frente de toda a família, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Mas eu tinha chegado longe demais para parar agora. A verdade precisava ser dita, nem que fosse a última coisa que eu fizesse naquela família. Então, continuei, abrindo a pasta. Que tal começarmos com a carta de janeiro de 1985? Aquela onde a senhora escrevia:
Essa mulher claramente se casou com o Henrique pelo dinheiro e pelo status. Ela não tem a classe nem a educação necessárias para ser parte da nossa família. O som da respiração pesada de Dona Alzira foi a única resposta que obtive. O que aconteceu depois daquelas palavras foi algo que eu não havia previsto completamente, apesar de todo o meu planejamento. Tia Neuza, que durante toda a vida havia sido a irmã mais nova e sempre ficado na sombra da Alzira, de repente se transformou numa figura imponente. Alzira Teresa da Silva Santos, ela disse, usando o nome completo da irmã como faziam quando eram criança. Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Neuza se levantou da cadeira, toda a elegância dos seus 82 anos se transformando numa dignidade feroz que comandou instantaneamente a atenção de todos na mesa. 40 anos, continuou, sua voz crescendo em intensidade. 40 anos eu vi essa mulher se matar, de trabalhar para ser a nora perfeita, organizando suas festas, cuidando de você quando ficou doente, criando seus netos com uma dedicação que eu própria invejava. E você, durante todo esse tempo, escrevia cartas falando mal dela pelas costas? Dona Alzira tentou protestar. Neuza, você não entende. Não entendo o quê? Neuza a interrompeu. Não entendo que minha irmã passou 4 décadas sendo uma hipócrita de primeira categoria? Não entendo que você humilhou essa mulher durante anos, enquanto fingia ser cordial na frente dela? A voz de tia Neuza ecoou pela sala como um chicote. Primo Sebastião, que sempre foi um homem de poucas palavras, baixou os óculos e olhou para Dona Alzira com uma expressão que eu nunca havia visto. Uma mistura de decepção e surpresa genuína. Alzira, ele disse lentamente, isso é verdade? Você realmente escreveu essas coisas sobre a Marlene? Dona Alzira olhou ao redor da mesa, procurando algum rosto amigo, algum aliado naquele momento de exposição total. Mas todos os olhares eram de choque, decepção, ou, no caso dos meus filhos, de uma raiva crescente que eu podia sentir irradiando deles. Eu estava protegendo meu filho, ela murmurou, sua voz agora fraca e trêmula. Uma mãe tem o direito de ter preocupações. Preocupações? Explodiu Clarissa, minha filha, se levantando da cadeira com tanta força que ela quase caiu para trás. Vovó, você chamou minha mãe de interesseira. Disse que ela não tinha classe. Disse que esperava que a gente puxasse ao lado certo da família. Clarissa estava tremendo de raiva, suas mãos cerradas em punhos. Ricardo tentou acalmá-la, mas ela se afastou dele. 40 anos, vovó! 40 anos minha mãe se matou para agradar você. Ela organizava suas festas, cuidava de você quando estava doente, sempre perguntava se você precisava de alguma coisa. E você, o tempo todo, achava que ela não era boa o suficiente para essa família? A voz da Clarissa estava crescendo, e eu percebi que ela estava à beira das lágrimas. Não de tristeza, mas de uma raiva que havia se acumulado por anos, sem que ela mesma soubesse. Todas aquelas vezes que você corrigia a forma como ela cozinhava, como ela se vestia, como ela falava, não eram conselhos, eram humilhações. E ela sempre aceitou tudo com um sorriso porque respeitava você. Ricardo, que normalmente era mais contido, também estava visivelmente abalado. Vovó, ele disse, sua voz baixa, mas firme. A mamãe sempre falou de você com tanto carinho. Sempre disse que você era uma mulher sábia, que tínhamos sorte de ter você na família. Como você pôde pensar essas coisas dela durante tanto tempo? Dona Alzira finalmente encontrou sua voz, mas estava defensiva, quase desesperada. Vocês não entendem. Eu vinha de uma família tradicional, com valores, com educação. Ela veio de uma família simples, sem tradição, sem refinamento. Eu só queria que meu filho tivesse uma esposa à altura dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo os vizinhos, que estavam tentando manter uma postura educada e neutra, pareciam chocados com a brutalidade daquela declaração. Foi professora Helena quem quebrou o silêncio, sua voz tremendo de indignação contida. Dona Alzira, ela disse. Eu conheço a Marlene há mais de 15 anos. Vi ela cuidar dos filhos com uma dedicação que poucos pais têm. Vi ela estudar à noite para terminar o ensino médio aos 50 anos.
porque queria dar o exemplo certo para os filhos. Vi ela cuidar do marido durante a doença dele com uma paciência e um amor que eram de tirar o fôlego. E a senhora está me dizendo que tudo isso não tinha valor porque ela não tinha refinamento? A professora se levantou, sua dignidade natural transformando-a numa figura imponente apesar dos seus 75 anos. Eu trabalhei 40 anos como educadora. Vi milhares de alunos de todas as classes sociais, de todas as origens. E posso garantir uma coisa: refinamento e classe não tem nada a ver com dinheiro ou tradição familiar. Tem a ver com caráter, com bondade, com a forma como você trata as pessoas. E nesse aspecto, a Marlene sempre foi mais refinada que muita gente que eu conheci. Dona Carmen, nossa vizinha, assentiu vigorosamente. É verdade. Em 20 anos morando ao lado da Marlene, eu nunca vi ela falar mal de ninguém. Nunca vi ela recusar ajuda quando alguém precisava. Quando meu marido ficou doente, ela ia no mercado para mim toda semana. Quando minha neta precisou de ajuda com lição de casa, a Marlene passou meses ajudando, de graça, só pela bondade do coração. Seu Eduardo também se manifestou. Marlene, você lembra quando o prédio teve problema com infiltração no térreo? Você foi a primeira a se organizar para ajudar as famílias que foram prejudicadas. Não perguntou se elas eram de família tradicional ou não. Apenas ajudou. Era como se uma represa tivesse se rompido. Pessoa após pessoa começou a compartilhar histórias sobre minha bondade, minha dedicação, meu caráter. Histórias que eu mesma havia esquecido. Pequenos gestos de carinho e cuidado que para mim eram naturais, mas que aparentemente haviam marcado profundamente essas pessoas. E durante todo esse tempo, Dona Alzira foi encolhendo cada vez mais na sua cadeira, como se cada elogio fosse uma acusação adicional da sua injustiça. Mas o momento mais devastador chegou quando meu neto Lucas, de 18 anos, que até então havia ficado em silêncio, finalmente falou. "Bisavó", ele disse, sua voz jovem, mas firme. "A vovó Marlene sempre falou de você como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Quando eu era pequeno e fazia alguma coisa errada, ela me dizia, pensa no que a bisavó ia achar se soubesse disso. Ela te usava como exemplo de dignidade e sabedoria." Lucas pausou, claramente lutando com as emoções. "Todas as vezes que você vinha aqui, ela passava dias se preparando. Limpava a casa 3 vezes, cozinhava seus pratos favoritos, comprava flores especiais. Ela ficava nervosa como uma criança, querendo que tudo fosse perfeito para você. E agora descubro que você, o tempo todo, achava que ela não era boa o suficiente?" A voz do meu neto se quebrou um pouco no final. E foi então que percebi que aquela revelação não estava destruindo apenas a imagem que eu tinha da minha sogra. Estava destruindo a imagem que meus filhos e netos tinham dela também. Marina, minha neta de 16 anos, estava chorando silenciosamente. "Vovó sempre disse que família era a coisa mais importante do mundo", ela murmurou. "Mas como pode ser família se não tem amor de verdade?" Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou completamente. Toda a raiva, toda a necessidade de vingança que havia me motivado a organizar aquele confronto, de repente desapareceu. O que eu sentia agora era uma tristeza profunda. Não por mim, mas por todos nós. Porque percebi que Dona Alzira não era apenas uma sogra má ou preconceituosa. Ela era uma mulher que havia desperdiçado 40 anos de relacionamento familiar por causa de preconceitos tolos e de uma visão de mundo limitada. E agora, aos 85 anos, estava descobrindo que havia perdido décadas de oportunidades de conhecer realmente a família que sempre esteve ao seu redor. "Dona Alzira", eu disse, minha voz saindo mais suave do que eu esperava. "Eu não organizei este almoço para humilhá-la ou para me vingar. Organizei porque precisava que a verdade fosse dita. Não apenas para mim, mas para todos nós." Me levantei e caminhei até onde ela estava sentada. Ela me olhou com uma mistura de medo e confusão, como se não soubesse o que esperar. Durante 40 anos, eu tentei ser a nora que a senhora queria que eu fosse. Mudei minha forma de falar, de me vestir, de cozinhar. Aprendi a servir o chá do jeito que a senhora gostava,
a arrumar as flores do jeito que a senhora aprovava. Fiz tudo isso porque acreditava que, com tempo e paciência, eu conseguiria conquistar seu carinho genuíno. Pausei, olhando diretamente nos olhos dela. Mas agora entendo que não importava o que eu fizesse. Não importava quantas vezes eu provasse meu caráter, minha dedicação, meu amor pela família. A senhora já havia decidido quem eu era antes mesmo de me conhecer de verdade. E isso é muito triste, porque a senhora perdeu a chance de conhecer uma pessoa que sempre a admirou sinceramente. Dona Alzira finalmente começou a chorar. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas lágrimas de um arrependimento profundo, de alguém que estava entendendo pela primeira vez a magnitude do que havia desperdiçado. Marlene, ela sussurrou. Eu não sabia. Não sabia o quê? Perguntei gentilmente. Não sabia que eu trabalhava 16 horas por dia para manter nossa casa impecável? Não sabia que eu economizava durante meses para poder comprar presentes especiais para a senhora? Não sabia que eu passava noites em claro, cuidando dos seus netos quando eles ficavam doentes? Ou não sabia que tudo isso tinha valor? Ela não conseguiu responder. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, borrando a maquiagem que havia aplicado cuidadosamente para sua festa de aniversário. Tia Neuza se aproximou da irmã, mas não para consolá-la, para confrontá-la mais uma vez. Alzira, ela disse, você precisa entender uma coisa. Marlene não é uma santa por ter aguentado isso durante 40 anos. Ela é uma mulher forte que escolheu colocar a harmonia familiar acima do próprio orgulho. Mas essa força dela não te dava o direito de tratá-la como inferior. Primo Sebastião também se manifestou, sua voz carregada de uma sabedoria que vinha de quase 9 décadas de vida. Alzira, eu conheci seu pai, conheci sua mãe, conheci toda a família. Eles eram pessoas simples, trabalhadoras, honestas. Seu pai começou vendendo tecidos numa barraca na rua 25 de março. Sua mãe costurava para fora para ajudar no orçamento familiar. De onde você tirou essa ideia de que éramos algum tipo de aristocracia? A pergunta do primo ecoou na sala como uma revelação adicional. Clarissa e Ricardo olharam para o tio-avô com surpresa. Vovô era vendedor ambulante? Perguntou Ricardo. Claro que era, Sebastião respondeu. E trabalhava duro, de sol a sol, para construir o negócio que depois virou a loja no centro. Nós todos vimos de famílias trabalhadoras, famílias que conquistaram tudo com muito suor e dedicação. Essa história de tradição familiar e refinamento é fantasia que sua irmã criou na cabeça dela. Agora Dona Alzira estava soluçando abertamente e percebi que aquela não era apenas a exposição de 40 anos de preconceito. Era o desmoronamento de uma identidade inteira que ela havia construído para si mesma. Eu achava que estava protegendo a família, ela disse entre soluços. Achava que estava mantendo nosso padrão. Que padrão? Perguntou Clarissa, ainda visivelmente zangada com a avó. O padrão de julgar as pessoas pela origem em vez do caráter? O padrão de fingir carinho enquanto destila veneno pelas costas? É esse o padrão que a senhora queria manter? A festa de aniversário havia se transformado em algo completamente diferente do que eu havia planejado. Não era mais sobre expor Dona Alzira ou me vingar de décadas de humilhação sutil. Havia se tornado uma oportunidade de cura familiar. Um momento de verdade que talvez fosse doloroso, mas que era necessário. O que aconteceu nas horas seguintes foi um dos momentos mais intensos e transformadores que nossa família já viveu. Depois das lágrimas iniciais, depois das acusações e das defesas, chegamos a um ponto em que precisávamos decidir o que fazer com toda aquela verdade que havia sido exposta. Os vizinhos, percebendo que aquilo havia se tornado um assunto íntimo da família, começaram discretamente a se despedir. Professora Helena me deu um abraço apertado antes de sair e sussurrou no meu ouvido. Você fez a coisa certa, Marlene. A verdade sempre liberta, mesmo quando dói. Dona Carmen me beijou no rosto e disse, se você precisar de qualquer coisa, estarei ali do lado. Você é uma mulher forte e merece todo o respeito do mundo. Depois que os vizinhos saíram, ficamos apenas a família. Eu, Dona Alzira, Tia Neuza, Primo Sebastião, Clarissa, Ricardo e os netos.
O clima na sala era pesado, carregado de emoções não resolvidas e de uma tensão que pairava no ar como névoa densa. Tia Neuza foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela se aproximou de mim e segurou minhas mãos com firmeza. Marlene, ela disse, eu preciso te pedir desculpas em nome da família. Eu sabia que minha irmã tinha dificuldades para aceitar pessoas diferentes dela, mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Nunca pensei que ela fosse capaz de manter essa farsa por tanto tempo. Você não precisa pedir desculpas por ela, respondi. Cada um é responsável por suas próprias escolhas. Mas preciso sim, Neuza insistiu. Porque eu tive pistas ao longo dos anos. Pequenos comentários que ela fazia, a forma como ela falava sobre você quando você não estava presente. Eu deveria ter confrontado isso há muito tempo. Primo Sebastião assentiu gravemente. Eu também percebi algumas coisas. A forma como ela mudava de assunto quando alguém elogiava você. Como ela sempre encontrava algum defeito pequeno para comentar depois que você ia embora. Mas eu era covarde. Achava que não era meu lugar interferir. Era surreal ouvir isso. Descobrir que outras pessoas da família haviam percebido o padrão de comportamento da Dona Alzira, mas que ninguém havia se sentido no direito de intervir. Quantas situações familiares funcionam assim? Quantos preconceitos e injustiças são perpetuados porque as pessoas escolhem não se envolver? Clarissa, que havia se acalmado um pouco, mas ainda estava visivelmente abalada, se aproximou da avó. Vovó, ela disse, eu preciso entender uma coisa. Por que você nunca gostou realmente da mamãe? E não me venha com essa história de proteção familiar. Eu quero saber o verdadeiro motivo. Dona Alzira levantou o rosto, que estava vermelho e inchado de tanto chorar. Por alguns momentos ela pareceu lutar consigo mesma, como se estivesse decidindo se deveria ou não ser completamente honesta. Porque ela me fazia sentir inferior, ela finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Como assim? Perguntou Ricardo genuinamente confuso. Sua mãe era... tudo o que eu sempre quis ser, mas nunca consegui. Dona Alzira continuou, as palavras saindo lentamente, como se cada uma doesse. Ela é naturalmente carinhosa, naturalmente generosa. As pessoas gostam dela sem esforço. Ela consegue fazer amizades verdadeiras, consegue se conectar com pessoas de qualquer idade, de qualquer classe social. Dona Alzira pausou, limpando o rosto com o guardanapo. Eu sempre tive que me esforçar muito para manter as aparências, para parecer importante, para parecer refinada. Mas sua mãe, ela simplesmente é. Ela não precisa fingir bondade. Ela é bondosa. Ela não precisa fingir elegância. Ela tem uma elegância natural que vem de dentro. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era um silêncio de tensão ou raiva, mas de surpresa e compreensão. Finalmente, depois de 40 anos, estávamos ouvindo a verdade real por trás de todo aquele comportamento. Então você a criticava porque tinha inveja dela? Perguntou Marina, minha neta, com a franqueza típica dos adolescentes. Inveja, ciúmes, ressentimento, Dona Alzira admitiu. Eu via como meu filho olhava para ela, como ele sorria quando ela estava por perto. Eu via como vocês, crianças, corriam para ela quando se machucavam, como vocês contavam seus segredos para ela. E eu percebia que eu nunca havia inspirado esse tipo de amor natural em ninguém. Ela olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que a confrontação havia começado. Marlene, você tem algo que eu sempre quis ter, mas nunca soube como desenvolver. A capacidade de fazer as pessoas se sentirem especiais simplesmente por estarem perto de você. E em vez de tentar aprender com você, em vez de tentar me tornar uma pessoa melhor, eu escolhi menosprezá-la para me sentir superior. Era uma confissão devastadora. E eu pude ver nos rostos dos meus filhos e netos que eles estavam processando uma versão completamente nova da matriarca que conheciam. Lucas, sempre perspicaz apesar da juventude, fez uma observação que me surpreendeu. Bisavó, ele disse. Mas você sempre teve nosso amor. Sempre fomos carinhosos com você. Sempre respeitamos você. Por que isso não era suficiente? Por que não era amor pelo que eu realmente era? Dona Alzira respondeu. Era amor pela imagem que eu projetava.
pela persona que eu construí. Vocês amavam a bisavó elegante, educada, refinada. Mas eu sabia que se vocês conhecessem a verdadeira Alzira, insegura, invejosa, preconceituosa, talvez não me amassem da mesma forma. Tia Neuza balançou a cabeça claramente frustrada. Alzira, você construiu uma prisão para si mesma. Passou décadas representando um papel, sendo uma pessoa que você achava que deveria ser, em vez de simplesmente ser quem você era. E no processo, acrescentou Ricardo, você perdeu a chance de ter relacionamentos genuínos com todas as pessoas que te amavam. Percebi que havia chegado o momento de eu falar. Durante toda aquela revelação, eu havia ficado mais observando do que participando, processando não apenas as confissões da Dona Alzira, mas também minha própria reação a elas. Dona Alzira, comecei. Eu entendo o que a senhora está dizendo. E numa parte estranha de mim, eu até consigo sentir compaixão pela mulher insegura que se escondeu atrás de toda aquela pose durante tantos anos. Me aproximei dela e me sentei na cadeira ao lado. Mas, ao mesmo tempo, preciso que a senhora entenda o impacto que suas escolhas tiveram em mim, em nossos filhos, em nossa família como um todo. Durante 40 anos, eu internalizei suas críticas. Passei décadas achando que realmente não era boa o suficiente, que precisava constantemente provar meu valor. Peguei suas mãos, que estavam frias e trêmulas. Quantas vezes eu deixei de expressar uma opinião, porque achava que você ia considerar inadequada. Quantas vezes eu me senti diminuída na minha própria casa, porque internalizei a ideia de que eu não era refinada o suficiente. Quantas oportunidades de conexão genuína foram perdidas porque você manteve essa barreira artificial entre nós. Dona Alzira apertou minhas mãos e pude sentir que ela estava tremendo. Eu não sabia que estava te afetando tanto, ela sussurrou. Claro que sabia! Respondi gentilmente, mas com firmeza. No fundo, a senhora sempre soube. Uma pessoa não mantém uma campanha sutil de desaprovação por 40 anos sem saber que está causando dor. A diferença é que agora a senhora está sendo forçada a reconhecer o impacto das suas escolhas. Clarissa se aproximou de nós duas. Mãe tem razão, vovó. E sabe o que é mais triste? É que vocês duas perderam a chance de ter uma amizade verdadeira. A senhora perdeu a chance de conhecer uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. E a mamãe perdeu a chance de ter uma sogra que realmente a apoiasse. Mas não é tarde demais, disse Ricardo, sempre o otimista da família. A vovó tem 85 anos. A mamãe tem 67. Vocês ainda podem ter muitos anos pela frente. Talvez agora, com a verdade exposta, vocês possam começar de novo. Era uma ideia bonita, mas eu sabia que não seria tão simples assim. 40 anos de padrões estabelecidos não se desfazem da noite para o dia. Confiança quebrada não se reconstrói com uma única conversa, por mais honesta que seja. Ricardo, disse, eu aprecio seu otimismo, mas reconstruir um relacionamento depois de tanta coisa requer muito mais do que boa vontade. Requer mudanças reais de comportamento, accountability constante e, principalmente, a disposição de ambas as partes para serem vulneráveis de uma forma que nunca fomos antes. Olhei para Dona Alzira, que ainda segurava minhas mãos. A pergunta não é se é possível começar de novo. A pergunta é se nós duas estamos dispostas a fazer o trabalho duro que isso vai exigir. E se a senhora está realmente disposta a conhecer quem eu sou, sem filtros, sem expectativas baseadas em classe social ou origem familiar. Dona Alzira ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando tudo o que havia sido dito. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, menos controlada, menos performática, mais humana. Marlene, ela disse, eu desperdicei 40 anos sendo uma idiota orgulhosa. Não posso desfazer isso. Não posso devolver o tempo que perdemos ou reparar toda a dor que causei. Mas se você me der uma chance real, eu gostaria de tentar aprender quem você realmente é. E talvez, no processo, descobrir quem eu realmente sou também. Era um começo. Não era um final feliz instantâneo. Não era a resolução mágica de décadas de problemas. Mas era um reconhecimento genuíno e um primeiro passo em direção a algo que poderia ser melhor. Os meses que se seguiram àquele almoço de aniversário transformador
Foram um período de ajustes delicados e reconstrução cuidadosa. Não foi um processo linear. Houve momentos de progresso genuíno intercalados com recaídas em velhos padrões de comportamento. Mas pela primeira vez em 40 anos, tanto eu quanto Dona Alzira estávamos operando com honestidade total sobre quem éramos e o que queríamos da nossa relação. A primeira mudança significativa aconteceu algumas semanas depois do almoço. Dona Alzira me ligou. Não para me pedir para organizar alguma coisa ou para me dar conselhos não solicitados, mas simplesmente para conversar. Foi estranho no começo, porque nunca tínhamos tido conversas casuais. Nossas interações sempre haviam sido funcionais, focadas em eventos familiares ou necessidades práticas. Marlene, ela disse naquele primeiro telefonema. Eu estava pensando no que você disse sobre como eu nunca realmente te conheci. E percebi que é verdade. Eu sei que você gosta de rosa brancas e que faz um risoto delicioso. Mas não sei quais são seus sonhos, seus medos, o que te faz feliz de verdade. Era um reconhecimento simples, mas profundo. Durante décadas, nossas conversas haviam se limitado a superficialidades. O tempo, a saúde das crianças, eventos familiares. Nunca tínhamos falado sobre nossas esperanças, nossos arrependimentos, nossas reflexões sobre a vida. Dona Alzira, respondi. Isso é um processo que vai levar tempo. Não podemos pular direto para a intimidade depois de tantos anos de distância. Mas se a senhora quiser realmente me conhecer, podemos começar devagar. E foi isso que fizemos. Começamos devagar. Uma conversa telefônica por semana. Depois 2. Encontros para tomar chá no apartamento dela, onde pela primeira vez eu me sentia relaxada o suficiente para expressar opiniões que não fossem cuidadosamente filtradas para evitar críticas. Uma das conversas mais reveladoras aconteceu numa tarde de maio, quando ela me contou sobre sua própria infância. Descobri coisas sobre minha sogra que nunca havia suspeitado. Como ela havia sido uma criança tímida e insegura, sempre tentando impressionar os pais mais velhos e mais sérios. Como ela havia crescido sentindo que precisava constantemente provar seu valor através de conquistas e aparências. Sabe, Marlene, ela me disse naquela tarde, eu acho que passei a vida inteira tentando ser a pessoa que eu achava que meus pais queriam que eu fosse. E quando você chegou na família representando tudo que era natural e espontâneo, você me lembrou de tudo que eu havia perdido tentando ser perfeita. Era fascinante descobrir que a mulher que sempre me pareceu tão confiante e controlada havia passado a vida lidando com suas próprias inseguranças. Não justificava o comportamento dela, mas ajudava a humanizá-la de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Clarissa e Ricardo ficaram inicialmente céticos sobre nossa tentativa de reconstrução. Eles haviam ficado profundamente magoados ao descobrir como a avó realmente pensava sobre mim. E não estavam prontos para perdoar facilmente. Mãe, Clarissa me disse numa conversa que tivemos algumas semanas depois do almoço. Eu entendo que você queira dar uma chance para a vovó, mas eu preciso de tempo para processar tudo isso. Durante toda a minha vida, eu a venerava. Agora descobri que ela passou décadas sendo falsa comigo também, fingindo gostar da mulher que me criou. Era uma reação compreensível. Para meus filhos, a revelação sobre os sentimentos verdadeiros da avó não era apenas sobre mim. Era sobre a autenticidade de todos os relacionamentos familiares que eles pensavam conhecer. Você não precisa perdoar ela pelo meu bem, disse para Clarissa. Seu relacionamento com sua avó é independente do meu. Vocês precisam descobrir como lidar com essa nova informação de uma forma que faça sentido para vocês. Marina, minha neta, teve uma reação particularmente interessante. Como adolescente, ela estava numa fase da vida onde já estava questionando muitas das autoridades e tradições familiares. A revelação sobre a bisavó acabou reforçando algumas das suspeitas que ela já tinha sobre hipocrisia adulta. Vovó, ela me disse, isso me fez pensar sobre quantas outras coisas na nossa família são só aparência. Quantas outras pessoas estão fingindo sentimentos que não têm? Era uma pergunta profunda demais para uma adolescente ter que fazer,
Mas era uma consequência natural do que havia acontecido. A explosão de honestidade no almoço de aniversário havia criado ondas que se espalharam para além do relacionamento entre mim e Dona Alzira. Lucas, por outro lado, demonstrou uma maturidade surpreendente. Ele começou a visitar a bisavó mais frequentemente, mas de uma forma diferente. Em vez de apenas fazer visitas educadas de neto respeitoso, ele começou a fazer perguntas reais sobre a vida dela, sobre suas experiências, sobre como ela se sentia sobre as coisas. Vovó, ele me contou depois de uma dessas visitas, acho que a bisavó estava muito sozinha todos esses anos. Não sozinha de pessoas, mas sozinha de conexões verdadeiras. Ela passou tanto tempo mantendo sua imagem perfeita que esqueceu como ser real com as pessoas. A sabedoria do meu neto de 18 anos me surpreendeu. Ele havia captado algo que levou décadas para eu entender. Que a armadura que Dona Alzira havia construído para se proteger também a isolou de experiências genuínas de amor e intimidade. Um dos momentos mais significativos da nossa reconstrução aconteceu no dia do aniversário da morte do Henrique. Tradicionalmente, nós íamos juntas ao cemitério nesse dia, mas sempre havia sido uma atividade formal, quase ritualística. Desta vez, Dona Alzira sugeriu que fôssemos sozinhas, sem o resto da família, para que pudéssemos conversar livremente. No cemitério, enquanto arrumávamos as flores no túmulo do Henrique, ela me fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenida. Marlene, ela disse, você acha que o Henrique sabia sobre como eu realmente me sentia sobre você? Era uma pergunta que eu mesma havia me feito muitas vezes desde que descobrira as cartas. Henrique sabia dos sentimentos reais da mãe sobre mim? Ele estava ciente de toda aquela crítica constante que ela direcionava a mim nas correspondências? Eu acho que ele sabia, sim. Respondi após alguns minutos de reflexão. Não completamente, talvez não da extensão do preconceito. Mas ele sabia que havia tensões que vocês duas nunca resolveram. Dona Alzira assentiu tristemente. Ele sempre tentou nos manter em paz. Pobre Henrique. Viveu décadas tentando equilibrar duas mulheres teimosas que nunca conseguiram se entender de verdade. Foi ali, diante do túmulo do homem que ambas amamos, que finalmente conseguimos ter nossa primeira conversa genuinamente honesta. Não uma conversa carregada de anos de ressentimento ou de tentativas de impressionar, mas uma conversa entre duas mulheres que haviam desperdiçado décadas em um relacionamento baseado em mal-entendidos e orgulho. Hoje, 5 anos depois daquele almoço de aniversário explosivo, posso dizer que Dona Alzira e eu temos algo que nunca tivemos antes. Um relacionamento genuíno. Não é perfeito, não é sem suas complexidades, mas é real. Ela ainda tem suas manias, seus preconceitos ocasionais, sua necessidade de manter certas aparências. E eu ainda tenho meus momentos de irritação quando vejo vestígios dos velhos padrões de comportamento. Mas agora lidamos com essas questões abertamente, em vez de deixá-las fester em silêncio. Meus filhos eventualmente perdoaram a avó, mas o relacionamento deles com ela também mudou. Eles a amam, mas agora a veem como uma pessoa humana e falível, não como a matriarca perfeita que pensavam conhecer. E talvez isso seja mais saudável para todos. Quanto aos netos, Marina e Lucas desenvolveram uma relação ainda mais próxima com a bisavó, depois de toda a verdade ter vindo à tona. Eles apreciam a honestidade dela sobre suas falhas e limitações, e ela se sente mais à vontade para ser autêntica com eles. O mais importante é que nossa família aprendeu uma lição valiosa sobre o poder destrutivo dos não-ditos, dos preconceitos silenciosos e das aparências mantidas a todo custo. Aprendemos que confrontar a verdade, mesmo quando é dolorosa, é sempre melhor do que viver uma mentira confortável. E eu? Bem, descobri que sou mais forte do que pensava. Descobri que posso defender minha dignidade sem destruir relacionamentos, que posso exigir respeito sem ser cruel, que posso perdoar sem esquecer. Aquele almoço de aniversário que planejei como uma vingança se transformou em algo muito mais poderoso. Uma oportunidade de cura familiar. Não uma cura instantânea e mágica, mas uma cura real, trabalhosa,
que exigiu esforço de todos nós. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse encontrado aquelas cartas. Será que teríamos continuado vivendo naquela dinâmica falsa para sempre? Será que Dona Alzira teria levado seus verdadeiros sentimentos para o túmulo? Talvez, mas acredito que a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Talvez não da forma dramática como aconteceu conosco, mas de alguma forma. Porque relacionamentos baseados em mentiras e aparências são como casas construídas sobre areia. Eventualmente, alguma coisa vai fazer tudo desmoronar. Por isso, minha mensagem para vocês hoje é: não tenham medo da verdade. Por mais dolorosa que seja, por mais disruptiva que possa ser para a harmonia aparente da família. Porque só na verdade podemos construir relacionamentos genuínos, duradouros e satisfatórios. Se vocês têm uma Dona Alzira na vida de vocês, alguém que vocês suspeitam que mantém sentimentos negativos, mas nunca os expressa diretamente, considerem ter essa conversa difícil. Não necessariamente da forma confrontativa como eu fiz, mas de alguma forma que permita que a autenticidade emerja. E se vocês são a Dona Alzira na vida de alguém, se vocês reconhecem que têm preconceitos ou sentimentos negativos que nunca expressaram honestamente, considerem a possibilidade de que sua proteção da harmonia familiar pode estar, na verdade, causando mais dano do que bem. Porque, no final das contas, o que descobrimos é que o amor verdadeiro só pode florescer na verdade. E todos nós merecemos relacionamentos baseados na autenticidade, não na performance. Um beijo no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, às vezes, o maior presente que podemos dar para nossa família é nossa honestidade total, mesmo quando dói.